Fala, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Felipe. E no vídeo passado, nós vimos a análise qualitativa da interferência. Agora a gente vai passar a fazer uma análise quantitativa, ou seja, a gente vai interpretar a interferência através de contas, né? Através de uma equação matemática. Só que antes da gente fazer essa análise, eu gostaria também que vocês olhassem para uma interferência agora não mais unidimensional. Essa análise quantitativa ela vai servir tanto para unidimensional, quanto para bidimensional, quanto para tridimensional. Obviamente, a gente não vai chegar a abordar o tridimensional aqui, mas até o bidimensional acho que já fica de bom tamanho a gente entender como que isso funciona. Então, antes de qualquer coisa, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nesse pontinho aqui, eu tenho aqui uma fonte F, essa fonte está gerando ondas. Então, aqui está a minha primeira crista, aí depois, nessa primeira crista, ela aumenta de tamanho, uma nova crista é formada, uma nova é formada, uma nova é formada e uma nova é formada, ou seja, essa daqui era aquela primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta crista e ainda isso poderia continuar se propagando. Bom, aqui eu tenho cristas, representadas em azul. Só que a gente sabe que no meio dessas cristas existem vales. E esses vales eu vou representar assim, com esses círculos aí tracejados em vermelho. Ok? Isso vai ser importante para a gente entender como funciona a interferência em duas dimensões. Bom, para isso, vamos imaginar o seguinte, eu tenho duas fontes. Então, essa primeira fonte é F1, que está à esquerda. A segunda fonte é F2, que está à direita. E aí elas estão em fase, a gente diz que elas são coerentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando essa primeira fonte, F1, estiver emitindo uma crista, a F2 também está emitindo uma crista no mesmo tempo. Quando a F1 estiver emitindo um vale, F2 também vai estar emitindo um vale no mesmo tempo. Então, elas estão ali juntinhas, elas estão compassadas, a gente pode dizer, ou, como a gente diz na física, elas são coerentes. Okay? E aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos para a segunda crista sendo formada, né? Então, a primeira crista veio para cá, está aqui a segunda, terceira crista, quarta crista. Nesse momento, concordam comigo que nesse pontinho que está aqui, essas duas cristas se encontraram? Por essas duas cristas terem se encontrado, nós teremos uma interferência construtiva nesse ponto, né? Crista com crista. Então, seria mais ou menos isso aqui. A gente tem a primeira, é uma crista, e a outra também é uma crista. Então, interferência construtiva, eu estou representando nesse slide interferência construtiva com esses pontinhos em preto. Bom, vamos seguir, vamos pegar uma nova frente de onda. Aqui nós temos, né? A primeira, que foi gerada, era pequenininha no início. A segunda, a terceira, a quarta. Vamos ver o que acontece quando a gente tem a quinta. Opa! Alguns pontos também aconteceram interferência, além desse. Então, aqui eu tenho uma interferência construtiva, crista com crista. Aqui eu tenho crista com crista, crista com crista, crista com crista e assim por diante. Ou seja, esses pontinhos que eu estou mostrando aí. Então, esses pontinhos eles vão indicar para a gente interferências construtivas, ok? Mas a gente sabe que não tem apenas as cristas envolvidas para essas duas fontes aí de de ondulações, né? A gente tem os vales também. Então, tá aí o primeiro vale, o segundo vale, o terceiro vale, o quarto vale. Esse quarto vale, nota que esse pontinho e esse pontinho eles se encontraram. Esse pontinho e esse pontinho eles também se encontraram, só que agora vai ser interferência de dois vales. Vale com vale também vai dar interferência construtiva, só que essa interferência construtiva está virada para baixo, né? É um vale com outro vale, ok? Bom,
Visto isso, eu estou representando a interferência construtiva vale com vale através de pontinhos brancos. Tem alguns autores que, como as duas são construtivas, botam a mesma cor para esses pontinhos, tanto para crista com crista, quanto com vale com vale. Eu preferi seguir aqui essa nomenclatura, eu achei que fica mais fácil da gente perceber. Só que notem que existem pontos em que uma crista está encontrando com o vale. Então, aqui, ó, a crista está encontrando com o vale, aqui a crista está encontrando com o vale, aqui a crista está encontrando com o vale. O que deveria acontecer em um modelo ideal, né? Bom, em um modelo ideal, esses pontinhos aqui, ó, peguei esses. Aqui estou representando eles como a bolinha de duas cores, né, branca e preta, é para indicar justamente interferência destrutiva, crista com vale. Só que eu quero que vocês observem uma coisinha no primeiro aqui, né? Tem uma observação muito séria a ser feita aqui. A observação é a seguinte, ó, vamos considerar essa daqui, ó.Essazinha aqui, ela está próxima da fonte F1 e mais distante da fonte F2. Então, na realidade, vai acontecer interferência destrutiva sim, só que no caso real, por ela estar mais próxima dessa daqui, tem mais energia, né? A amplitude é maior. Aqui a amplitude vai diminuindo conforme a distância. Então, apesar de ser uma interferência destrutiva, os livros trazerem como uma interferência totalmente destrutiva, ela ainda vai ter um pouquinho de oscilação, tá? Então, assim, a rigor, a gente não vai considerar isso, tá bom? Essa situação aí da vida real. A gente vai considerar como se essas interferências elas fossem ideais. Então, ali realmente seria uma interferência totalmente destrutiva. Ok? Eu apagar essa anotação aqui. Bom, se essas ondas elas continuassem se propagando, e ao continuar se propagando, eu estou representando aqui agora forma quase transparente, de forma um pouquinho mais clara, né? Essa daqui seria a próxima crista, próximo vale, próxima crista, próximo vale, próxima crista e assim por diante. E para essa daqui também. Então, a gente deveria completar esse pontinho. Então, fica cheio de ponto aí, dá um pouquinho de poluição visual, mas tem alguns aspectos aqui que são muito interessantes. Então, entre esses aspectos, eu não vou conseguir, obviamente, fazer da forma ideal, né? Isso aqui, mas eu vou pegar aqui essa tinta em verde e eu vou considerar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, a gente viu que era um pontinho preto. E nesse pontinho preto aconteceu uma interferência construtiva, né? Crista com crista. Então, ah, perdão, deixa eu voltar. Bom, aconteceu ali uma interferência construtiva crista com crista. Bom, eu vou pegar aqui, ó, é crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista. Então, essa reta que eu fiz aqui em verde, ela está sendo a simetria, né? Que eu tenho para a direita é igual ao que eu tenho para a esquerda. Além dessa, eu vou pegar aqui outras interferências construtivas, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, interferência construtiva. E aqui, quais pontos que eu poderia pegar? Bom, vou pegar daqui para cá, ó. Fica mais fácil começar a fazer assim, ó. Então, essa daqui é a construtiva. Essa outra linhazinha que eu estou fazendo aqui, ó, representa interferência construtiva. Essa outra linhazinha que eu estou fazendo aqui, ó, representa interferência construtiva. Esta outra linhazinha que eu estou fazendo aqui representa interferência construtiva. Essa outra linha que eu estou fazendo aqui, ó, representa interferência. Aqui fica um pouquinho mais difícil. Construtiva.
E assim por diante, aqui essa linha aqui também, né? Começa a fazer algumas curvas. E para a esquerda também eu vou ter a mesma coisa. Essa linha que eu tenho interferências construtivas, seja ela de crista ou de vale, elas são chamadas de linhas ventrais. Ok? Futuramente a gente vai falar sobre, no próximo vídeo, né? Sobre nós e ventres, né? Antinós, enfim. Mas essas são chamadas linhas ventrais, ou seja, qualquer ponto dessa linha em verde que a gente tiver, sempre vai acontecer uma interferência construtiva, seja ela crista com crista ou vale com vale. Essas linhazinhas aqui, essas curvas que estão sendo formadas, representam graficamente uma hipérbole. Ok? Então, a representação aqui, essas são hipérboles. Eu tenho várias hipérboles, essas linhas ventrais, elas têm o formato de hipérboles. Ok? Só que se a gente analisar, só mudar a cor aqui da caneta, vou pegar aqui uma em roxo. Se a gente analisar essas daqui, ó, eu tenho aqui interferência destrutiva, né? Apesar de não ser total na realidade, mas eu tenho interferência destrutiva. Aqui também eu tenho interferência destrutiva. Aqui também, essa outra hipérbole, eu tenho interferência destrutiva. Aqui também eu tenho interferência destrutiva, então era para ser uma curva bem bonitinha, mas aí vocês me desculpem por falha de não conseguir realizar essa curva tão direitinho assim. E aí essas outras linhas aqui, que também vão ser hipérboles, a gente vai chamar de linhas nodais, ou seja, qualquer ponto nessa linha que a gente for, a gente sempre vai observar interferências destrutivas acontecendo. No caso, como se fossem interferências totalmente destrutivas acontecendo. Ok? Tranquilo para todo mundo? Essa figura ela é melhor representada, essas curvas, nessa outra figura aqui. Ó. Então, aqui a gente tem justamente as hipérboles sendo mostradas. Né? Essa retinha aqui é uma hipérbole, essa retinha, melhor dizendo, essa linha aqui é uma hipérbole, essa outra linha aqui é uma hipérbole, essa outra linha aqui é uma hipérbole, e assim por diante. Bom? E aí essa parte de a hipérbole, como que é a função de uma hipérbole, aí fica mais aí um critério para vocês em pesquisas matemáticas, ok? Se alguém precisar, eu indico as fontes aí para conseguir estudar um pouquinho mais sobre a hipérbole em si, tá bom? E aí, vamos lá. Visto já essa interferência bidimensional, vamos então agora entender como que a gente consegue calcular essa interferência, saber se ela é construtiva ou destrutiva apenas por conta. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então a nossa análise quantitativa. Vamos imaginar que existam 3 alto-falantes. Obviamente, tem um erro nessa imagem, um erro grosseiro, fisicamente falando. Por quê? Porque a gente sabe que o alto-falante ele vai emitir ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas e, além de serem ondas mecânicas, são ondas longitudinais. Se elas são ondas longitudinais, não seria esse formato aqui que deveria estar representado, né? Já que isso daqui são ondas transversais que estão representadas. Mas a gente vai usar esse abuso de linguagem para ficar mais fácil de entender. A gente poderia, né, fazer uma analogia da seguinte maneira. Ó, aonde está tendo crista aqui, seria uma região, por exemplo, de alta pressão, aquela onda longitudinal. Onde está tendo vale seria uma região de rarefação do ar naquela região, e assim por diante. Ok? Então, crista, vale, crista, vale. E aí vocês podem notar algumas semelhanças. Né? Por exemplo, a A e a C são semelhantes. Por quê? Porque quando a A gerar uma crista, no mesmo momento o C também vai gerar uma crista. Quando a gerou um vale,
No mesmo momento, o C também gerou em vale. A gente diz que A e C estão em fase, se encontram em fase. Já A e B e C estão fora de fase ou em oposição de fase. Quando A tem vale, B tem crista e C tem vale. Quando A tem crista, B tem vale e C tem vale e assim por diante, ok? Então, a gente diz que A e B e C estão em oposição de fase. Bom, vamos lá, a gente precisa disso para fazer essa análise quantitativa, seja para ondas unidimensionais, interferências unidimensionais ou interferências bidimensionais. E aí vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que esse alto-falante A e esse alto-falante C está um sobre o outro, ok? Na verdade, está um do lado do outro, como se estivesse assim, ó. Então, a gente tem esse alto-falante aqui, o F1, esse alto-falante F2, e aqui é o ponto P em questão que a gente quer considerar, onde nesse ponto P a gente quer analisar se vai ter interferência construtiva ou destrutiva, apenas utilizando equação para isso. Então, deixa eu apagar aqui esse rascunho e vamos imaginar o seguinte, ó, que, obviamente, né, por um abuso de linguagem, de utilizar essa linguagem do desenho, eu gostaria de que esse A e C eles estivessem alinhados, né? E aí o ponto P é o mesmo ponto. Eu só afastei essas duas figuras justamente para ficar mais didático para a gente observar. Mas seria uma situação parecida com essa daqui, ó, parecida com a dessa figura, ok? Então, vamos lá. Vamos analisar o que está acontecendo nesse ponto P. Bom, de cara, olhando o desenho da figura, você consegue observar que quando aqui em P ó, chegou e formou uma crista, por ter a mesma distância do ponto A, eu vou chamar essa distância até aqui de x1. E essa distância que eu tenho até aqui, ó, desse ponto até aqui, eu vou chamar de x2. Como x1 é igual a x2, a diferença de caminho entre eles, então, meu ΔX, eu posso botar em módulo e fazer x2 menos x1. Tanto faz fazer x2 menos x1 ou x1 menos x2. Por estar em módulo, não vai ter problema nenhum. Eu só estou interessado na diferença de caminho. Essa diferença de caminho, para esse caso, vai dar zero. Obviamente que vai dar zero porque x2 é igual, numericamente, a x1, ok? Então, quando acontecer essa diferença de caminho, obviamente, se as minhas duas fontes estiverem em fase, isso é importante, porque tem muita pegadinha que envolve por aqui. Quando elas estiverem em fase, isso vai ser uma interferência construtiva. Bom, vamos analisar um pouquinho mais. Eu vou pegar essa fonte A e eu vou deslocar ela um pouquinho para frente. Eu vou aproximá-la da minha fonte P. O que vai acontecer? Vai ser o seguinte, ó, se a gente pegar aqui essa distância até o ponto P, eu vou chamar essa distância de x1, ok? E aí, se eu pegar essa distância da minha fonte sonora, né, C, até o ponto P, eu vou chamar essa distância de x2. Então, essa primeira distância, x1, essa segunda distância, x2. E aí, notem pela figura que, como elas estão em fase, né? Ah, beleza, o som vai chegar primeiro aqui e vai ser o som A. O C ele vai chegar um pouquinho depois. Mas, quando ele chegar, vai estar acontecendo interferência de crista com crista, ou vale com vale. Não tem problema nenhum. Eu só estou interessado nessa história é na diferença de caminho. Essa diferença de caminho eu posso representar por esse tamanho aqui, ó. Esse tamanhozinho que está aqui. E esse tamanhozinho eu vou analisar da seguinte maneira. Eu vou analisar em meios comprimentos de onda. Então, por exemplo, ó, essa daqui equivale a meio comprimento de onda. Esse outro aqui equivale a meio comprimento de onda e assim por diante. Ou seja, esse é o meu ΔX. Então, ΔX, que seria igual, obviamente, estou calculando o módulo dele, né?
o x2 menos o x1. E aí, o que eu quero analisar agora é o seguinte, que o meu ΔX, nesse caso, ele vai ser escrito em função do meio comprimento de onda, em função de lambda sobre 2. E aí, aqui, nessa situação, vai existir dois meios comprimentos de onda, né? Então, esse e esse. Tudo bem? Está acontecendo desse jeito e está acontecendo, obviamente, interferência construtiva. Vamos deslocar a fonte A mais um pouquinho. Acompanha comigo o raciocínio, não desconcentra agora não. Olha só, novamente eu aproximei mais ainda a fonte A. Bom, se eu aproximei a fonte A, ela vai fazer aquele ponto ali, P, vibrar muito primeiro do que o ponto, do que o C, né? A fonte C. E aí vamos imaginar o seguinte, ó. Essa distância que eu tenho daqui até aqui, isso seria o nosso x1. E a distância que eu tenho da minha fonte C até onde se encontra o ponto P seria x2. Obviamente que a diferença de caminho eu quero calcular como x2 módulo menos x1, porque x1 poderia estar mais afastado do que x2. Bem? Então, x1 vai oscilar aqui primeiro, por ela estar em fase. O x2, quando chegar a oscilação, elas vão ficar ali formando interferência construtiva, né? A gente consegue observar que aqui eu tenho um vale, uma crista, melhor dizendo, com outra crista. Então, aqui, ó, com essa crista, com essa crista aqui. Vamos analisar a diferença de caminho agora em função de meios comprimentos de onda. Bom, para analisar isso, deixa eu só mudar novamente aqui a cor da minha caneta. Então, esse ponto até aqui, ó, esse tamanhozinho é a minha diferença, é o meu ΔX. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios comprimentos de onda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que vocês observem que foi possível chegar a uma conclusão matemática aqui muito simples. É uma análise quantitativa, mas nesse aspecto assim, ela é muito, muito simples. Por quê? O que seria? O ΔX ele pode ser expresso dessa maneira, para calcular esse ΔX, mas o meu ΔX vai ser um número n, onde esse n tem que ser um número inteiro, multiplicado por lambda sobre 2. E se esse n for par, a minha fonte estiver em fase, né, quando uma emite crista, a outra emite crista, quando uma emite vale, a outra emite vale, se elas estiverem em fase e esse número inteiro, que está multiplicado por meio comprimento de onda, que é essa diferença aqui, for um número par, sempre vai acontecer interferência construtiva. Ah, Felipe, e se esse número for ímpar? Continuar sendo inteiro, mas for ímpar. Vamos analisar aqui, ó. Se eu pegar daqui até aqui, esse é o nosso caminho x1. Se eu pegar daqui até aqui, esse é o nosso caminho, a nossa distância x2. E aí, o que acontece? Né? Para a gente calcular a diferença de caminho, vou ter que pegar aqui, ó, esse pontinho. Isso aqui é o nosso ΔX. Esse ΔX vai ser igual a 1 vez lambda sobre 2. Opa! Lembra que eu falei que era ΔX igual a n vezes lambda sobre 2? E esse n precisa ser um número inteiro. Bom, ele sendo um número inteiro, se ele for ímpar, a minha interferência passa a ser destrutiva no lugar de construtiva, obviamente, se a fonte estiver em fase. Ok? Caso a interferência é totalmente destrutiva. Lembrando que isso aqui, novamente, é um abuso de linguagem, tá? Porque na vida real, se eu tivesse uma situação dessa, beleza, a distância é pouquinha, né?
Mas eu não vou ter uma interferência, por exemplo, o som, eu não vou deixar de escutar o som totalmente aqui. Ele vai só diminuir a intensidade. O volume dele vai diminuir. Beleza? Apenas isso. Bom, e agora, se no lugar das minhas fontes em fase, se elas estiverem em oposição de fase? Como esse exemplo aqui, ó. Quando uma está emitindo crista, a outra emite vale, e assim por diante. As distâncias são as mesmas, né? A distância daqui, da fonte A, até o ponto P, x1. A distância da fonte B até o ponto P, x2. E aí, notem que se essas distâncias são as mesmas, o ΔX vai ser igual a zero. x1 igual a x2. E aí, ΔX é igual a n vezes lambda sobre 2. Esse n está sendo zero. Se a gente considerar o zero como par, a gente percebe que na oposição de fase agora, se o número n for um número par vezes meio comprimento de onda, vai estar acontecendo agora a interferência destrutiva no lugar da construtiva. Bom, aqui é a mesma situação. Ó. Eu já vou pegar direto aqui a diferença de caminho, tá? Então, está alinhado aqui. Esse tamanho seria a nossa diferença de caminho. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios comprimentos de onda, ou seja, ΔX é igual a 6 vezes lambda sobre 2, mas como se encontram em oposição de fase, quando for par na oposição de fase, ok? Presta muita atenção nisso. Quando for par na oposição de fase, aí a minha interferência é destrutiva. Aqui eu estou representando como totalmente destrutiva, mas a gente já fez essa discussão. E aqui é a mesma situação. Ó. Eu tenho agora que está em oposição de fase, ou seja, quando uma crista está emitindo uma crista, a outra está emitindo um vale. E a minha diferença de caminho, que éessazinha aqui, ó, esse vai ser o meu ΔX, é justamente ΔX igual 1 vez lambda sobre 2. Agora eu tenho um número ímpar, e se for em oposição de fase, se as minhas fontes estiverem em oposição de fase, o número ímpar vai representar interferência destrutiva. Okay? Perdão, interferência construtiva. Ok? Tranquilo para todo mundo? Espero que sim. Bom, Felipe, a gente sabe que a expressão a ser utilizada é essa daqui. ΔX é n lambda sobre 2. E esse n é um número inteiro, e aí vai depender, né, se é par ou ímpar, se está em oposição de fase ou se está coerente, né, se está na mesma fase. Mas e se esse número não for inteiro? Bom, se esse número não for inteiro, então n. Se n for inteiro, a gente faz aquela análise do par ou ímpar. Se n não for inteiro, significa que eu vou ter uma interferência sim, mas a minha interferência ela vai ser parcial. Ela não vai ser uma interferência totalmente construtiva, nem totalmente destrutiva. Ela vai ser meramente uma interferência parcial. Ok? Bom, aqui novamente, né, se a gente pegar a diferença de caminho, já dá para vocês perceberem que eu tenho 1, 2, 3 meios comprimentos de onda, 3 é ímpar, então tem 3 lambda sobre 2, ímpar. Para uma situação em oposição de fase, beleza, interferência construtiva, tá? Aqui no caso está formando vale com vale. Ok? Resumão do que a gente viu. Bom, essa equação é extremamente útil para a gente poder calcular esse caminho. Esse caminho sendo calculado, ele tem que ser expresso em função de lambda sobre 2. Esse n pode ser um número fracionário, né? Pode ser um número racional, não tem problema nenhum. Só que ele sendo número racional, significa, ele sendo um número ali fracionário, vai significar para a gente que a interferência está sendo parcial. Mas ele sendo inteiro, esse n possuindo valores inteiros de meio comprimento de onda,
Bom, a gente tem duas situações, ou ele é par ou ele é ímpar. Se ele for par e as fontes estiverem em fase, ou seja, elas forem coerentes, a minha interferência é construtiva. Se ele for ímpar e a minha origem, né, minhas fontes estão em concordância de fase, elas são coerentes, aí vai ser interferência destrutiva. Ah, Felipe, e se trocar a fase? Bom, se a fase for trocada, é só a gente inverter, né? O ímpar agora passa a ser interferência construtiva, o par passa a ser interferência destrutiva, tá bom? Notem que isso acontece também, essa relação vai acontecer também para ondas bidimensionais. Então, olha só, galera, reparem comigo, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, vou pegar esse ponto P. E esse ponto P, vamos lá, ó. Aqui eu tenho crista, aqui eu tenho vale, aqui eu tenho crista, aqui eu tenho vale, aqui eu tenho crista, aqui esse ponto é crista e esse ponto seria vale e esse ponto seria crista, ok? Então aqui eu tenho crista com crista, né? Visualmente já fica fácil de verificar. Essa distância aqui do ponto A até esse ponto eu vou chamar de x1. Então meu x1 ele equivale a 2 meios comprimentos de onda, né? Já que entre uma crista e um vale, eu vou ter entre só uma crista ou entre uma crista e um vale, eu tenho um meio comprimento de onda, então eu tenho aqui 2 meios comprimentos de onda. Se a gente analisar aqui, ó, essa outra distância, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa distância eu vou chamar de x2, e x2 vai equivaler a 8 lambda sobre 2. Vamos lá, vamos fazer o ΔX? Seria x2 menos x1. 2 lambda sobre 2, na verdade, 8, né? Lambda sobre 2 menos 2 lambda sobre 2. Isso aqui vai ficar 8 menos 2, 6. 6 lambda sobre 2, um número par. Sendo número par, as fontes estando em fase, interferência construtiva. Vamos pegar mais um ponto aqui para poder analisar. Pensar aqui, vamos visualizar aqui mais um pontinho aí. Deixa eu ver, vou pegar esse ponto T. No ponto T, a gente pode observar que está acontecendo uma interferência de crista com vale, né? No ponto T, a gente pode observar que está acontecendo uma interferência de uma crista com um vale. E aí, vamos lá, vamos analisar isso. Essa distância aqui, eu vou chamar de x1, e ela vai ser igual a 1, 2, 3, 4. 4 meios comprimentos de onda. Essa outra distância aqui eu estou chamando de x2. x2 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios comprimentos de onda. Na hora que a gente calcula o ΔX, vai ser 7 lambda sobre 2 menos 4 lambda sobre 2. 7 menos 4 dá 3 e o lambda sobre 2 eu repito. Ou seja, obtivemos um número ímpar. Sendo número ímpar, a interferência, as fontes estando em fase, é uma interferência destrutiva, ok? E aí, sem ter tanto rigor assim, seria considerada a interferência totalmente destrutiva. E aí vamos para um exemplo numérico para a gente poder fechar essa videoaula. Então, olha só, duas fontes sonoras pontiformes. Pontiformes é porque elas são tão pequenas que as dimensões são desprezíveis, né? Está no formato de ponto. Então, aqui seria a minha fonte F1, aqui seria a minha fonte F2. Emitem sons de mesma amplitude e mesma frequência. A frequência está valendo 85 Hz. No momento em que a velocidade de propagação no ar
é 340 metros por segundo. Então, vamos já de cara. Ele mostra para a gente aqui que a distância da fonte F1 até o ponto X vale 32 metros. A distância de F2 até o ponto X está valendo 56 metros. Bom, de cara, assim, de imediato, a gente já percebe que ele vai querer saber qual o tipo de interferência que vai acontecer ali. E aí ele quer saber, letra A, se as fontes estiverem em fase, e na letra B, se as fontes estiverem fora de fase. Bom, é fácil, né? Você descobre em uma, você já consegue descobrir da outra, sendo que, como é opostos, né? Oposição, então é o contrário. Então, se uma for construtiva, na outra vai ser destrutiva e vice-versa. E aí, vamos fazer a análise disso. Para analisar isso, a gente precisa, novamente, da equação fundamental da ondulatória. Essa daqui, galera, sempre vai acompanhar, não tem para onde fugir. A minha velocidade é de 340 metros por segundo. O meu lambda eu não sei, mas a minha frequência está valendo 85 Hz. Então, meu lambda vai ser 340 dividido por 85. Essa conta dá 4 metros. Bom, esse daqui é o valor de lambda. Mas a gente vai ficar muito interessado, eu vou até mudar aqui a cor. A gente está muito interessado no lambda sobre 2, ou seja, eu vou ter que dividir esse valor por 2. Bom, se lambda vale 4, lambda sobre 2 vai valer 2 metros. Essa informação eu vou precisar daqui a pouquinho, que ela vai ser chave para a gente. E aí, o que a gente faz agora? Agora a gente calcula a diferença de caminho, né? Diferença de caminho, vou botar até aqui embaixo. Ó. Δx seria igual a 56, que é o maior tamanho, menos 32, que é o menor tamanho. 6 menos 2 dá 4, 5 menos 3 dá 2, deu 24 metros essa diferença de tamanho. Δx vai ser igual a n vezes lambda sobre 2. Bom, Δx está valendo 24, igual n vezes, quanto que é lambda sobre 2? É 2. Então, n seria igual a 24 sobre 2, que vai dar 12. Bom, deu um número inteiro e, além de ser um número inteiro, é um número par. Se tiver sendo emitida em fase, por ser um número par, a minha interferência vai ser construtiva. Se tiver em oposição de fase, sendo um número par, vai ser uma interferência destrutiva. Simples assim, pessoal. 3 continhas, né, que você tem que fazer. Equação fundamental da ondulatória, nós não podemos esquecer dela. A diferença de caminho, né, os 56 menos o 32. E aí você vai analisar agora, em função de meio comprimentos de onda, se vai dar um valor n par ou se vai dar um valor n ímpar, um valor inteiro. Bem? Bom, a gente pode fechar por aqui essa análise quantitativa da interferência, e aí nos próximos vídeos a gente fala de mais alguns outros fenômenos envolvendo também a interferência, tendo a interferência como sua base. Forte abraço e até o próximo vídeo, galera!